Olá pessoal, como é que estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal DSRI, né? Um canal sobre estatística, ciência de dados e inteligência artificial. Hoje daremos continuidade às aulas sobre lógica de programação, que é um fundamento para aplicar conceitos de ciência de dados. Trataremos hoje sobre a sequência de Fibonacci, tá? Um assunto que é muito utilizado no mundo da computação. Então, se inscreva no canal, deixe seu like e faça um comentário, que hoje o conteúdo está top. Então vamos lá, pessoal. Só me desculpem aí, né? Eu fico olhando aqui pro lado, às vezes tô com a outra tela, tá bom? É, Vamos trabalhar um pouco sobre Fibonacci, tá certo? Então, o que a gente vai falar? Um pouco sobre a introdução, né, dessa sequência, de onde ela veio, né, como é que ela funciona, qual é a lógica que está envolvida sobre isso. E eu vou fazer um diagrama de blocos, tanto recursivo, tá bom? E interativo. Vou começar pelo interativo e depois usar a recursão dentro de um vetor, tá certo? E depois vamos usar a IA, né, para fazer uma pequena programação, né? Vamos botar esse diagrama de blocos dentro da IA, para ver se ele gera já o códigozinho em Python e em Portugal, tá certo? Então vamos lá. A sequência de Fibonacci ela é uma série de números inteiros, né? Que é caracterizada pelo seguinte: a soma dos dois últimos números da série, dos dois números anteriores. Então, ela precisa começar com dois números para poder ser gerado o terceiro número, tá bom? Não começa do zero, né? Literalmente. Ela precisa ter dois números já armazenados, que é 0 e 1. Então, com 0 e com 1, eu vou gerar o terceiro elemento, que é o próprio 1, né? 0 mais 1 dá 1. Aí eu volto de novo. Né? Eu vou usar os dois últimos elementos, que agora com três elementos vai ser 1 e 1. 1 mais 1 dá 2. Aí eu vou gerar o quarto elemento, tá bom? E aí, ó, pessoal, essa sequência, ela aparece em muitos fenômenos na natureza. A gente pode não perceber ela logo de cara, mas assim, o ato de eu dividir os dois últimos números, né, o 2 sobre 1, o 3 sobre 2, 5 sobre 3, né, eu vou seguindo, né, 21 sobre 13, ele vai se aproximar desse número 1,618, né? 1,618, que é uma proporção que a gente chama de número de ouro, né? Onde muitas coisas na natureza seguem essa proporção, tá bom? E muitas estruturas também artísticas, né? Acabam também seguindo, né? Então, é um número que aparece naturalmente em diversos fenômenos, tá bom? Aí eu trouxe aqui um exemplo ó, de uma coxa do Nautilus, né, que é a sequência, é o desenho, né, mais enigmático, né? Muita gente apresenta esse aqui, ó, e ele apresenta justamente esse crescimento aqui, tá vendo? Então tem um 1 com um vai dar 2, e o 2 sobe para o 3, ele vai crescendo ainda mais, do 3 ele vem para o 5, então o arco ainda abre cada vez mais aqui, ó. Aí do 5 com 3 dá 8, ó. Esse arco avança ainda mais aqui para um quadrado com 8 de comprimento. 8 com 5 dá 13, ele avança para um quadrado com 13 de comprimento e assim ele vai aumentando o seu tamanho, tá certo? Então veja que tem a formação de nuvens, né, de tufões, né, eles acabam seguindo isso. Algumas galáxias, né, seguem também esse padrão. É, a nossa orelha, né, engraçado, ele acaba também seguindo o crescimento de flores, algumas estruturas do nosso corpo acaba seguindo, né? Claro que não é todo mundo que está, né? Nem todo mundo é igual, vai sair assim, mas assim existe uma proporção onde as pessoas antigamente consideravam perfeitas, hoje em dia mais não, né? Mas é uma construção que acaba impactando muito naturalmente em algumas obras de arte, né? Em algumas plantas, em algum crescimento de folhas, né? Nos crescimentos em geral na natureza, tá bom? Ó, eu abri esse site aqui, né, o arco dele, então ele tem uma foto onde mostra, tá vendo aqui, esse aqui, se eu não me engano, é o Taj Mahal, né, que segue o afastamento, ele segue essa sequência. Eu trouxe outros sites aqui, vocês conseguem fácil olhar isso no Google, né, esse daqui é até interessante, esse daqui, tá? Ele mostra a decomposição dos quadrados aqui, ó, né? Também fazendo um fractal, que é algo muito comum também, tá bom? E aí ele mostra toda a parte estética se adequando a isso aqui, tá bom?
É bem legal. E tem vários outros exemplos. É um verdadeiro prato cheio aí, né? De obras de arte, desde a pirâmide, né? O bloco da base era 1,618 vezes maior do que o bloco anterior, né? Então, era feito já assim, de modo que dava certinho, né? Então, tem vários exemplos disso, né? Quem deixa eu ver se tem uma foto do Fibonacci aqui. Esse nome da série, ele aqui embaixo, tá? O nome da série foi dado a Fibonacci, né? Porque ele foi que popularizou essa série lá na Europa, tá bom? Então, acabou pegando ele, né? É Leonardo de Pisa, não é o mesmo Leonardo da Vinci, hein? E aí, como ele popularizou essa parte, tá certo? Ele acabou botando o nome dele na série, né? Acabou ficando nomeando dele. Isso mais tarde, né? Porém, essa série já é algo já muito utilizado, né? Já é algo muito conhecido na Índia, né? Tem vários relatos sobre isso, somente em versos. Tem uma foto aqui que eu não queria botar lá no slide, mas essa daqui que é dos astecas, tá? Então eles já tinham também essa noção, né? Tem aqui do mesmo Leonardo da Vinci, enfim. Então, assim, é uma história muito interessante, vale a pena dar uma estudada nela, tá certo? Mas vamos lá, a parte do algoritmo, tá certo? É, Então, eu tenho um mais um, tenho um de comprimento aqui embaixo, né? Somando ele vai dar 2. Então eu tenho que somar sempre os dois últimos números. Então eu tenho 2 mais um aqui, vai dar 3. Tá vendo que esse comprimento aumenta? O 3 com esse 2 aqui, tá bom? Então eu tenho 3 aqui, esse aqui na horizontal, mais 2 de comprimento vai dar 5. 5 mais 3 de comprimento vai dar 8. E por aí ele vai subindo, né? Essa escala aqui da série, tá bom? Então, dando uma forçadinha de barra aqui, ó, ela fica bem parecida aqui, tá vendo? Então ele vai subindo desse formato, cada vez maior, usando essa proporção. Ele vai ficar cada vez maior, né, usando 1,618. Claro que no início não fica, né? Ficou em meio, e aí ele vai subindo. Mas ele se aproxima de 1,18, tá bom? Então qual é o algoritmo para tratar ele? Então o que, que eu tenho? Eu preciso do número inicial, o 0 e 1. Então eu vou chamar aqui de num 1 e num 2, tá? Usando aqui o algoritmo narrativo. Eu preciso saber a informação de quantos termos eu tenho. Eu preciso ter, né? Então o usuário geralmente vai ter que me informar quantos termos eu vou ter que rodar, porque ele é infinito, tá bom? Então, eu quero os 12 primeiros termos. Lembra que o primeiro e o segundo termo já é dado, 0 e 1. Quando ele pede os 12 primeiros termos, a gente vai gerar mais 10 termos, tá bom? E em geral, para não ter que ficar se preocupando em fazer n termo menos menos 2 que está aqui, ó, a gente começa já o i do 3, tá? Do terceiro termo. Então já tem o termo 1, o termo 2, vou fazer o terceiro termo. O 3 aqui, gente, depende de quando a gente for fazer no Python, fazer no MATLAB, fazer no Portugal, ele é variável. O Python, por exemplo, considera o 0 como um termo, né? Então o Python começa o 0 e 1. Então aqui começaria do 2, tá bom? Isso depende muito da linguagem que vai ser utilizada e não interessa, tá bom? A gente vai fazer aqui em diagrama de blocos e na hora de passar na linguagem a gente adequa, certo? Não importa a linguagem, como eu venho falando com vocês, o que importa é saber a lógica sobre isso, tá bom? Não importa se for usar ChatGPT, vocês têm que entender a lógica que foi utilizada para fazer, para resolver determinados problemas, tá bom? Então o i começa de 3, vai até n termos, né? O usuário que eu tenho que fornecer, ou a gente já bota, né? E o incremento de 1. Né? Vou fazer o primeiro, segundo, terceiro, quarto termo. Então, incremento de 1. Geralmente isso aqui já pode estar oculto. Tá certo? Então, o próximo número vai ser simplesmente o número 1 mais o número 2. Tá bom? Somo eles, eu tenho um próximo número. O número 1 passa a ser o número 2. Eu vou fazer, né? Vou correr a série assim, né? Tá bom? Então, eu estava aqui no 0, 0, eu vou correr ela um pouquinho para cá. Então, o número 1 passa a ser o número 2 e o número 2 passa a ser o próximo número, tá bom? Então, se eu tinha 0 e 1 e a soma dele vai dar 1, o número 1 passa a ser 1, que é o antigo número 2, e o número 2, que era 1, né, vai ficar 1 de novo. Aí, agora, 1 e 1 vai somar, vai dar 2. Então, o número 1, que era 1, vai ficar continuando com 1, e o número 2 vai passar a ser 2. E por aí eu vou andando, tá bom? Agora perceba, e aí eu vou ter que exibir a sequência. Agora perceba, nesse algoritmo aqui, que é um iterativo, tá bom? Eu não guardo os números. Eu estou gerando os números, mas eu não guardo ele.
tá bom? Então, dentro do para, eu preciso já botar um comando para exibir a sequência, tá certo? Porque senão eu tenho que rodar de novo e exibir, né? O número vai se perdendo, tá bom? Não tem sentido. Quando a gente passar para um recursivo, que é usando um vetor, né, a gente vai armazenar cada número desses, e caso o usuário peça de novo, já tem, ou caso eu tenha que usar em algum outro lugar, eu já vou ter ele armazenado. Se não for armazenar, use iterativo, tá bom? Eu vou guardando isso no vetor e vou exibir, tá bom? O vetor eu posso exibir a qualquer momento. Então, depois que eu rodei todo o algoritmo, já está lá guardadinho, eu vou fazer uma função, ó, exibe o vetor, tá bom? Inclusive, com o vetor, é interessante que eu posso alterar, né, o número de termos, né? Se for abaixo, né, se eu tinha, sei lá, ela pediu 100 termos, agora não, eu quero os 50 primeiros, eu só posso, vou botar os 50 primeiros vetores, né, os elementos do vetor. Então, se for um número menor do que já tinha, eu só faço terminar. Se for um número maior, eu começo do último e gero o restante da sequência. Então, os vetores têm essa facilidade, né? Porém, ele consome memória, né? Para guardar diversos números que são grandes, inclusive, vai ficar muito grande, né? Consome bastante memória, tá bom? Então, não bastante assim, né? Mas é algo que fica lá consumindo memória que talvez não seja necessário, né? Tá bom? É mais fácil gerar de novo do que eu ficar guardando esse vetor por muito tempo, tá bom? Então, aqui é um algoritmo narrativo e vamos fazer esse algoritmo, então lá no diagrama de blocos, tá certo? Então vamos lá fazer o diagrama de blocos. Todo diagrama, todo algoritmo começa pelo início, certo? Escreve aqui, início. Deixa eu botar aqui, tá. Vamos lá. E aí, ó, já tenho dois números prontos, né? Então vou botar um processinho. Eu tenho que ter, pelo algoritmo que a gente botou, a gente vai perguntar para o usuário para receber o número de termos, né? Então o bloco que a gente está usando para receber dados é esse aqui, né? Tá bom? Então, eu vou botar aqui, vou botar uma pergunta para ele. Qual a quantidade de termos? Tá? E vou chamar aqui de N termos, que foi o que eu escrevi lá. Tá bom? Preto por padrão, né? Certo? Deixa eu dar um zoomzinho para ficar. E, deixa entre aspas, tá? Para vocês saberem que vai ser algo a ser colocado lá, né? Uma string, tá bom? Vamos botar um conectorzinho. Beleza? Então, eu vou perguntar, N termo vai ser a entrada de dados, por isso que está chanfrado, né? E eu vou colocar agora um processamento que eu vou atribuir, né, dois números, que é aquele, o num, num igual a zero, num 2 igual a 1. Beleza? Vou ligar aqui também. Vou aproveitar, descer aqui um pouco, vou reduzir um pouquinho aqui para ocupar menos espaço. Esse aqui também vou fazer algo parecido. Beleza? Ocupa menos espaço. Muito grande. E preto, né? Beleza? E aí agora eu tenho que fazer um loop, né? Vou fazer um loop aqui com um parafaça, tá? O parafaça vai ser, vou pegar o de decisão, tá bom? Novamente da conecto aqui, vou escrever aqui no parafaça, né? Então eu vou começar o i igual a 3, tá bom? Até n termos de 1 em 1, tá bom? Foi esse padrão que a gente decidiu, tá? Pode ser, geralmente o incremento fica no final das linguagens de programação, tá bom? Então, deixa eu usar assim, beleza? Mas se você tiver facilidade de botar o incremento no meio, 3 de 1 em 1 até o final, que é n termo, não tem problema, tá certo? Então, para rodar aqui, o que a gente vai fazer? Vou copiar aqui, já colo aqui embaixo, né? Não precisei declarar variável nenhuma agora, né? Não é tão mais comum. Alguns softwares precisam, outros não. Tá?
Isso é uma boa prática de programação. Eu vou botar a mesma sequência que estava lá no algoritmo narrativo, tá bom? Eu tenho um próximo n, né? Igual num mais num 2, tá bom? Certo? Então, o próximo número vai ser no 1 mais no 2. No 1 vai ser igual. O número 1 vai ser igual ao número 2. No termo anterior, né? O primeiro termo, o segundo termo anterior. E esse número 2 aqui vai passar a ser esse daqui, o próximo n. Veja que eu não posso simplesmente já botar o número 2 aqui, ó. Tá bom? Porque senão eu ia mudar no 1. Tá bom? Então primeiro eu preciso fazer a soma para depois fazer a mudança dos números aqui. Tá certo? É necessário que seja assim. E vou fazer o loop, tá bom? A partir daqui, ó, ele tem que subir para cá, tá certo? Então, ele vai rodar isso aqui, ó, até que ele chegue ao n termos, tá bom? Tome cuidado no final, gente, porque aqui ele tem que ir até o n termos. Então, se até 10, ele vai rodar o i igual a 10. E ele só vai sair quando for maior do que esse. Mas em algumas linguagens de programação, quando já dá igual, ele sai, tipo Python, tá bom? Então, tome um pouco de cuidado se ele realmente está indo para o último termo, tá bom? É só dar fazer um teste de mesa, tá certo? Então, ele vai rodar essa sequência aqui. E quando terminar, quando chegar no n termos, ele vai sair, tá bom? Aí o que é que faltou aqui? Faltou eu exibir logo a sequência. Por quê? Porque eu não estou salvando isso na matriz, tá? Então eu preciso, inclusive, logo aqui, ó, de cara, exibir uma parte da sequência e uma outra parte aqui dentro do loop. Então ele vai ficar exibindo já na tela do computador enquanto ele está construindo a sequência, tá bom? Quando a gente for usar vetores, não, ele vai construir toda a sequência e depois vai exibir direto para o usuário, tá certo? Então, já que as primeiras duas sequências estão aqui, ó, vamos, então, ó, só chegar ela um pouquinho para baixo, e mais, né? E vamos botar o quadradinho de exibir, tá bom? Aqui a gente vai exibir, vamos botar um texto, sequência de Fibonacci N termos, tá? Depois a gente, se você for botar no Python, a gente tem que colocar aquele N termos aqui, né? Então vai aparecer com 12, tá? É interessante, né? Apresentar. E aí, vamos botar no 1, no 2, tá? Vai aparecer exatamente assim. Bom, a gente podia até botar o 0 e 1, né? Porque não vai mudar. Mas só para deixar já nesse formato, tá bom? Vou botar outra dessa aqui. No caso, como vai ser só. Eu só vou exibir, pessoal. Vou só exibir o próximo número, tá bom? Posso exibir a qualquer momento, que ele ainda não mudou, tá? Eita, N. Porque ele ainda não mudou. Tá bom? Vou botar ele aqui embaixo. E um conector. Dá um pouquinho de zoom aqui, ó. Esses detalhes também das mensagens, a gente às vezes, eu mesmo não gosto de colocar logo no diagrama de blocos. Estou botando aqui só para ficar um pouquinho mais detalhado, tá bom? Então ele vai rodar isso aqui diversas vezes. E quando ele terminar, ele já vai ter exibido. Então não preciso botar mais nenhuma mensagem. Geralmente a mensagem a gente bota depois que terminar o for, né? Mas nesse caso aqui não vai ser necessário, porque eu preciso exibir cada parte do elemento, tá bom? Então vou para finalização. Não deixo o algoritmo puro assim, hein? Ele precisa de um fim. Todo algoritmo tem um início e tem um fim, hein? Então ele vem para cá, certo? E ele vem, ó,
conector ele vem de cá para cá. Beleza? Já fez certinho. Então, ó, tá aqui o algoritmo diagrama de blocos de Fibonacci, tá bom? Então, e aí vocês podem fazer um teste de mesa, tá bom? Vamos lá, um teste de mesa, que é interessante para saber se o algoritmo está correto, tá? Vou botar aqui um arquivo de texto. Então, eu vou entrar com N termos, né? For igual a 4, tá bom? Deixa eu só botar um pouquinho alinhado à esquerda e um pouquinho para cá, certo? Então, N termos, vamos supor que eu botei 4, então ele vai começar 0, 1 igual a 0, 2 igual a 1, bom? E aí ele vai exibir essa mensagem aqui, tá? Ele vai exibir exatamente isso aqui, no caso 4, né? Seria interessante botar a palavra termo depois lá do N termo, né? Para ficar certinho. E vai exibir aqui. Então ele vai exibir 0 e vai exibir 1. Beleza? Então a gente tem isso aqui e eu venho vir para aqui para baixo. Então I igual a 3. I igual a 3, que é o terceiro termo que eu vou fazer. Tá. E aí, ó, se I igual a 3, eu venho. O próximo número é igual no 1 mais no 2. Então, próximo. Eita, só quero botar um X ali. Vai ser 0 mais 1 vai ser igual a 1. E aqui eu vou botar assim para facilitar lá o teste de mesa. Paguei o primeiro. Então, 1, 0. No 1 vai ser o valor do num 2, né? Que no momento está 1 aqui em cima. Tá bom? E o no 2 vai ser o próximo número. O próximo número é esse aqui, que também é 1. Né? E aí eu vou para o I igual a 4. Vou copiar e colar, tá? Então, I igual a 4. O próximo número vai ser, o no 1 é igual a 1, esse 1 aqui está acima, ó. E o no 2 é igual a 1. Então, vai ser 1 mais 1 igual a 2. O no 1 vai passar a ser o que era o no 2 antes, o que era 1 mesmo. E o no 2 vai passar a ser o próximo N, né? O próximo número, que era 2. Tá bom? E aí eu vou para... E o N termo, né, gente? O N termos, ele pediu 4 termos, né? Se ele é 4 termos, ó, ainda tem a exibição aqui da mensagem, né? Então, essa sequência ó, vai estar aparecendo para o usuário assim, né? Escolher a quantidade de... Eita. Então, aqui para o usuário vai aparecer 0,1, né? Tá assim. No igual a 4, ele vai estar 0,2, tá bom? Como é 4 termos, ele vai terminar aqui. Ele já fez 4 termos. Se eu mudasse aqui para 6 termos, tá bom? Então, a mensagem vai mudar para 6. Aqui ia ser mantido. E aqui eu teria que fazer mais 2. Então, eu teria que vir para aqui. Bom? E aí eu vou ter o próximo N, o I igual a 5, né? Igual a 5 vai ser os dois, o num aqui, 1 é 1, num 2 é 2. Então, 1 mais 2 é igual a 3. No 1 vai passar a ser 2 e no 2 vai passar a ser 3. Bom? Então, a sequência Fibonacci aqui vem 3. Certo? E agora para o próximo. O próximo N vai ser o 2 e o 3 aqui, que vai dar 5. O no 1 vai ser 3 e o no 2 vai ser 5. Então a frequência de Fibonacci agora vai ser 5. E por aí vai, enquanto eu estiver fazendo, ó, até o número T, tá bom? E aí nesse caso ele vai ficar sempre exibindo essa mensagem, completando na frente do usuário toda a sequência, tá certo? Então,
Tá aqui, pessoal, o teste de mesa, que é bem legal de se fazer, tá bem? É importante. Deixa eu... Ele saiu aqui da... Deixa eu ajeitar aqui. Eu vou deixar esse arquivo para vocês depois, tá bom? Então fiz com 4, fiz com N e ele termina aqui. Tá certo? Qualquer coisa. Eita, como eu botei o texto aqui, ele veio para cá. Pronto, perfeito. Tá bom? Então vamos mexer nesse algoritmo aqui para fazer ele recursivo. Tá bom? Vou copiar, vou aproveitar toda a estrutura para a gente também não perder tempo, né? Vou procurar, vou copiar toda a estrutura aqui. Copiar, vou colar aqui do lado, certo? Vamos focar nele aqui agora. Então, por matrizes, ele vai ter que continuar dizendo o número de termo, tá? Chamadinha de termo, não vou modificar. E eu não vou ter no 1, tá? Eu vou ter, ó, vou botar aqui um F, né? Eu vou ter que, opa, eu vou ter um F de Fibonacci, tá? Poderia ser qualquer coisa. Então, eu vou ter na posição 1 o número 0, tá? E na posição 2 o número 1, beleza? Então, estou guardando no vetor. Vetor na posição 1 vai ser 0, vetor na posição 2 vai ser 1. E eu vou precisar calcular agora a terceira posição desse vetor, tá? Então, eu não preciso botar mais logo aqui agora, né? Exibir essa mensagem, tá? Podia ter copiado, mas eu pego lá. Chamo ele para cá, tá bom? E aqui, ó, vou fazer uma modificaçãozinha, tá? Eu já tenho um F, tá bom? Eu não preciso mais ficar trocando essas coisas aqui, tá bom? Porque o que é que eu quero calcular agora? Eu quero calcular o que a gente chama de FI. Quem é I? É 3 agora. Eu quero calcular o 3. Tá? Então, FI, ou seja, aquele 3 ali que está em cima, tá dentro do meu losango, ó, eu vou calcular o F da posição 3 neste momento. Tá? E vou usar quem? O F na posição anterior, I menos 1. Ou seja, 3 menos 1 vai dar 2. Então, vou usar o F2 mais o F na posição 1. Tá? O I menos 2 aqui. 3 menos 2 vai dar 1. Tá certo? Então ele vai estar sempre fazendo isso aqui, ó. Então com vetores, até o processamento vai ficar um pouquinho menor. Tá? Não precisa exibir essa mensagem aqui agora. Tá bom? Então, você não vem para cá, você vem para cá. Beleza? Então ele vai ficar só rodando isso aqui, ó, até que dê F10, F6, tá bom? Quando der 6 ele sai, ele vai calcular e depois sai, né, quando for maior. E eu vou pro fim aqui, né? Então eu tenho que, agora, antes de ir pro fim, eu tenho que exibir a minha sequência de Fibonacci. Eu vou exibir como? Vou pegar ele aqui, né, para não ter trabalho de novo. Eu apaguei ali, né? Vou botar ele aqui, tá? Eu vou botar a sequência de Fibonacci com N termos, tá bom? E vou exibir, ó, o vetor F, tá bom? Só isso. O vetor F, eu preciso também fazer um loop para exibir o vetor. A gente já fez um exercício que a gente faz um loop para exibir vetor. Mas geralmente a maioria dos programas ele já tem, né? Se eu boto o F, já vai exibir todos os elementos lá, já tem um loop interno, tá bom? No nosso aprendizado a gente fez aquele realmente algoritmo para exibir todos os elementos de vetores para vocês terem noção do que de como tratar, tá bom? Então aqui agora eu vou ligar e pronto. Olha como ficou bem menor nosso algoritmo, tá bom? Em relação à interativa, só o ato de usar vetores, tá bom? E muito mais intuitivo. Então, a sequência aqui vai sendo criada pela geração do número de termos. Quando eu chegar em I igual a 4, vai ficar 4, I igual a 4, né? 4 menos 1, 3, e 4 menos 2, 2. Então ele vai fazendo essa sequência. Tá? Vamos lá, vamos pegar isso aqui para fazer. Aqui do ladinho.
Vamos lá, n termos igual a 6. Eu vou ter F01, F1, F2, igual a 1, não precisa de mensagem, e igual a 3, não tem próximo número, eu vou ter, ó, F de I, que é 3, tá bom? Igual ao F de I menos 1, que é 2, mais o F de 3, I menos 2, que vai dar 3 menos 2 vai dar 1, tá bom? Vai dar o que? Igual a 0 mais 1, que é 1. Quem é o F da posição 2? 1. Quem é o F da posição 0? Posição 1 dá 0. Inclusive aqui nessa sequência, né, vai ficar um pouquinho, a soma vai estar um pouquinho alterada, tá? Não tem problema. A ordem não altera o resultado. Beleza? Não tem nada disso, ó. Vamos pro I na posição 4, ó. Então só tenho essa sequência aqui. F4, menos 1, F3, menos 2, F2. Quem é F3 é 1, ó, calculei lá em cima. Quem é F2 é 1 também, já tem no meu, já está armazenado no meu vetor, né? Vamos lá de novo, ó. 1 igual a 5, F do I, 5, 5 menos 1, F de 4, e depois aqui o F com 3, tá bom? Então vai ser, aqui, né, nem se dá conta, igual a 2. Estou sempre errando isso aqui. E aqui é um 6, né? Não alterei aqui do lado de cá, né? Igual a 5. Aqui vai dar 2 mais 1, que vai dar 3. E aqui de baixo, o F de 6. Igual a 6, vai dar 5 aqui. 4, posição 4. Posição 5 do vetor é 3, que a gente calculou aqui, né? 3 mais 2 igual a 5, tá bom? Uma sequência de Fibonacci com 6 termos, 0, 1, e aí ele vai exibir o F todo, tá bom? Só corrigir aqui que eu não corrigi, né? Aqui é um 6, aqui é um 6 termos, né? Eu terei depois lá o N termos. Então a frase toda vai corrigir aqui, né? Teste de mesa muda. Beleza? Então, ó, feito o teste de mesa aqui. Então fica até mais fácil de visualizar. Claro que tem que entender o conceito aí de vetores, que a gente já viu, tá bom? Então, pessoal, vamos lá. Para implementar esse método em qualquer linguagem de programação, tá bom? E aí, ó, como eu falo, sabendo o diagrama de blocos é geralmente muito fácil de a gente fazer usando IA, tá bom? Sem problema, né? Então, a arte de programar, né, consiste em organizar e dominar as complexidades. Já fazemos toda a parte complexa, já definimos passo a passo. O programa em si é só mais um passo. Claro que não precisa decorar também as diversas linguagens de programação. Eu tenho que dominar o Python, o R, o MATLAB. Não, você dominando a lógica de programação, você consegue pegar qualquer programa e se adaptar, né? Só ler as regras de como programar nele para poder se adaptar, tá bom? Mas vamos lá. Aqui uma seção só para o diagrama de blocos. Vou abrir aqui um chat, tá? Então eu copiei e colei aqui o diagrama, certo? Nem mandei mensagem para ele, né? Mas com base no, deixa eu ver o que ele vai fazer. Ele está descrevendo o algoritmo. Dá para estudar por aqui, inclusive, tá bom?
É uma forma muito interessante de estudar. Ele está fazendo. Se você não entender, ele explica, tá? Então, por exemplo, vou botar assim, por que começar do, no, por que começar o I do número 3? Vai te explicar. Dá aqui um pouquinho a fonte, né? Ele botou, porque os dois primeiros termos da sequência de Fibonacci já são definidos, 0, 1, ou seja, esses valores já são conhecidos, não precisam ser calculados dentro do loop, tá vendo? Certo? Ele já botou aqui, ó. Então, assim, é uma ferramenta muito importante para vocês estudarem, tá certo? Claro, novamente, né? Não acredite, tem um senso crítico, tá bom? Aqui é um algoritmo generativo, né? Ele produz a próxima palavra com base em probabilidades, tá bom? Bom, agora, já que estamos aqui, faça um algoritmo, faça esse algoritmo em Python. Analisando. Esse analisando, inclusive, gente, ele já está fazendo aqui, tá? Ele bota analisando, mas ele já está fazendo aqui. Tá? Ele já bota o resultado aqui, ó. E deixa aqui o código aqui, tá bom? Mas, e é um dos formatos de se programar, tá? Vou copiar o código. Vamos dar uma olhadinha aqui, Google Colab. Então, no Google Colab, ele é interessante, né? Que a gente não precisa instalar nada, né? Como é o que a gente vem trabalhando, tá? Eu apertei 2 vezes, vamos lá. Só copiei e colei. Ele fez uma função chamada Fibonacci, tá? Vou dar um pouquinho de zoom. Sequência de Fibonacci, tá bom? Essa sequência é um vetor, tá? Com 0. Ele podia ter colocado o F que a gente usou, né? Seria bem mais interessante, para ficar bem mais fiel, tá bom? Mas esse aqui é o nosso F, tá bom? E aí ele falou, definir os dois primeiros números, o 1 e o 2, tá bom? O n maior igual a 1, n maior igual a 2. Ele botou 0 em 1, tá bom? Esse append é porque ele está colocando o número dentro desse vetor, tá bom? Vou botar um F aqui, só para ficar mais parecido. Sim, tem um comando que já substitui tudo, né? Mas vamos lá. O F de Fibonacci, que é o que a gente fez lá, e ele vem, ó. O próximo elemento do vetor, ele vai ser a soma do elemento, o último elemento menos 1 e o último elemento menos 2, tá vendo? Então, os dois últimos elementos, ele bota nesse formato, menos 1 e menos 2, tá? Do vetor, tá bom? E ele botou um append aqui, ele botou de um formato um pouquinho mais difícil do aluno ver. Esse append ele está de novo, ele está colocando a soma desses dois números como o último elemento de f. Ele só não quis botar f igual a i, né? Então ele botou de um outro formato, né? Que não está tão claro quanto lá o nosso diagrama de blocos, né? Ele não foi fiel ao nosso diagrama de blocos, tá bom? Mas vai funcionar, tá? E agora, se eu mudei a sequência para f, vou botar um f aqui, tá bom? Botou 10 termos, vai rodar. Aí, se eu, como professor, dou aquele diagrama de blocos e o aluno me manda isso daqui, ó, e eu pedir para que seja igual de lá, vai estar errado, tá bom? Então, não está exatamente o que ele faz. Ele está fazendo Fibonacci? Ele está fazendo Fibonacci, mas eu não pedi, faça Fibonacci. Pega o diagrama de blocos de lá e transforme na linguagem Python. Não foi o que ele fez, inclusive. Né? Vamos tentar ver se ele consegue? Faça o algoritmo. Faça a programação em Python. Fiel ao diagrama de blocos. Analisando, ó. Lá vem ele de novo. Ele não está fazendo. Talvez porque já tem um lixozinho, né? Ele está querendo o append aqui porque quer, né? Quer usar meu append. Aqui ele já botou F igual a 0,1, já está melhor, né? Inclusive, não precisava disso aqui. Bom. Dá mais trabalho a gente mandar ele gerar certo do que a gente mesmo corrigir, tá? Mas mude a forma de calcular
termos para FI. Mexendo aqui, ó, ele botou agora aqui, ó, do jeito que eu queria, FI igual a I, menos 1, F. Aqui sim tá a parte parecida, tá vendo? Lembrando que ele vai começar de 2, tá bom? Por conta do... ele começa a posição em 0, tá? Ele começa 0, igual a 0, 1 igual a 1. Não tem necessidade de botar esse I menor, maior igual a 1. Ah, isso aqui é só um tratamento, né? Que o usuário podia escrever, né? Ah, eu quero um termo, tá bom? Então, se for um termo, ele já vai fazer uma lista com o tamanho 1, né? E aí ele acaba, tá bom? Então ele não vai nem entrar aqui porque o 2 vai ser menor do que 1, tá bom? Definir a lista com tamanho adequado, tá? F0, F1, N termos. Vamos botar, eu gostei aqui, já tá melhor, tá? Bem melhor. E lembre que eu não botei o F aqui, né? Ele já mudou automático também, né? Na outra vez lá. Vamos botar aqui embaixo. Vou botar aqui termos. Será que ele vai dar? Ele só mostrou o primeiro termo, ó. Dois termos. Ó, fez, né? Quem foi que a gente fez teste de mesa? 0, 1, 2, 3, tá vendo? Até o 5. 6 termos aqui, tá bom? O I foi até 5, porque ele conta aqui 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ele começa no 0. Mas foram 6 termos no total, beleza? Então, ó, vocês podem estudar, tá? Ficou já parecido com o que eu tenho lá. A gente podia ter feito também do 0. Não precisava dessa função aqui, por exemplo, tá bom? Eu poderia, ó, só alterar aqui, ó, N termos aqui, tirar essa sequência aqui, ó, né? Tem que saber um pouquinho mexer, né? O que está fazendo, mas basicamente só estou tirando a função, né? Eita. Não tem um return e eu quero DBF, né? O print. Ah, não viu que foi aqui, o erro, na verdade. O N, né? Ó, ele botou o N aqui, ó, e aqui no meu tá N termo. Eu vou mudar aqui para N. Beleza? Aqui, ó. Tá bom? Esse aqui eu fiz agora sem usar a função. Tá vendo? Tá? Então, tanto faz. Tanto faz como a gente quer fazer. Isso aqui é só para definir o tamanho do vetor com antecedência. Então, se eu tenho um 6, ele já vai fazer um vetor cheio de zeros, né? E aí ele roda aqui. Então, o loop, lembra que o loop só vai entrar aqui se for maior do que 2. Tá bom? E ele não tem de 1 em 1, ó. Já tá implícito que é de 1 em 1. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, né, dessa aula sobre Fibonacci. Está um pouco longa, mas com essa programação. Se vocês quiserem a mesma programação em Portugal, gente, Portugal não é uma linguagem muito utilizada fora da programação, tá? Só estou colocando aqui porque é comum, né, de alguns exercícios, né, pedir, né, mas coloque a linguagem em Portugal. Coloca a linguagem em Portugal, né? Coloque em linguagem, mas foi. Vai não declarar o vetor, aí eu acho que ele tem que fazer a declaração. Em vez de ter um if, vai estar assim, vai estar em português, tá vendo? Então, um loopzinho, para aí, igual a 13 termos, faça tal. Então, ele vai ficar em português, tá? A única vantagem é que vocês têm, para quem não sabe programação nenhuma, tentar, né? Mas assim, como eu já falei em outros vídeos, não vejo muita vantagem em aprender Portugal, sendo que você não vai usar mais. É melhor você focar logo em uma linguagem, né? Aprender a lógica dentro de uma linguagem, que no caso aqui a gente está escolhendo Python, e se precisar ir para o R, é a mesma lógica. O que é importante é entender a lógica, tá bom? Mas está aqui também, certo? Nada difícil. Beleza? Espero que tenham gostado. Deixa o like no vídeo, deixa um comentário, né, para mais vídeos no canal. Valeu!